Eu morri. É estranho começar assim, mas foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu vi o meu corpo estendido, sem vida. Eu ouvi os gritos ao meu redor. Eu senti a alma se desprendendo. E se você acha que isso é só uma metáfora, eu te digo com todas as letras: eu experimentei a morte. Mas Deus me trouxe de volta. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Meu nome é Joaquim, tenho 63 anos. Sou pai, avô, trabalhei a vida toda como caminhoneiro. Sempre fui aquele tipo de homem que acredita só no que pode pegar, medir, explicar. Deus, eu cria, mas de longe. Aquela fé de ocasião, sabe? Só orava quando a coisa apertava. Mas um tempo atrás, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Era como um peso no peito, uma inquietação na alma. Eu olhava no espelho e via um homem vivo por fora, mas com o espírito cansado. Não era dor física, era algo mais profundo. Como se o meu corpo estivesse tentando me avisar de algo, como se o céu estivesse tentando me alcançar, e eu não estivesse ouvindo. Teve um dia, por volta das 3 da manhã, que acordei com um arrepio tão forte que achei que estava tendo um infarto. Mas meu coração estava normal. A casa estava em silêncio. A cidade dormia. Mas dentro de mim, alguma coisa gritava. Eu fui até a janela e chorei, sem motivo aparente. Só chorei. Naquela noite, eu sonhei com minha mãe. Ela já tinha partido há mais de 20 anos. No sonho, ela segurava minha mão e dizia: "Não se afaste de Deus, meu filho, está chegando a hora." Acordei suando frio. Era só um sonho, né? Só um sonho. Mas os sinais começaram a se multiplicar. Um amigo próximo morreu repentinamente. Um conhecido teve um AVC na minha frente. Eu comecei a me pegar pensando na morte com frequência. Algo dentro de mim sabia que algo estava prestes a acontecer. Mas o quê? Quando? Como? Eu segui a vida como dava. Não contei nada a ninguém. Achariam que era loucura ou drama de velho. Mas se eu tivesse dado ouvidos a esses alertas, talvez eu tivesse me preparado melhor para o que estava por vir. Naquela manhã, a manhã em que tudo aconteceu, eu acordei com um silêncio diferente. Sabe quando parece que o mundo está fora do lugar? Era como o silêncio antes de uma grande tempestade. Eu não sabia, mas aquele seria o último dia da minha vida como eu conhecia. O dia começou como qualquer outro. Céu nublado, aquele cheiro de café fresco vindo da cozinha, o rádio tocando baixo no fundo. Minha esposa preparava o café e eu olhava pela janela com um aperto no peito que eu não sabia explicar. Tinha algo no ar, alguma coisa estranha. Mas eu segui o roteiro de sempre. Me vesti, beijei a testa dela e disse que voltaria antes do almoço. Ela sorriu e respondeu: "Deus te guarde, meu velho." Eu ri. Guarde mesmo que hoje o céu tá meio esquisito. Essas foram as últimas palavras que trocamos antes do impossível acontecer. Peguei a estrada como sempre fiz nos últimos 40 anos. Conhecia cada curva, cada buraco, cada sombra que as árvores jogavam no asfalto. Mas naquele dia, até o ar parecia pesado. E o pior, algo dentro de mim sussurrava com insistência: "Volta para casa, não segue, dá meia volta agora." Mas eu ignorei. Achei que era bobagem, cansaço. Eu sempre fui mais teimoso do que sensível. E naquele dia, paguei caro por isso. Por volta das 10 da manhã, comecei a atravessar um trecho de serra. Um local lindo, cercado de verde, mas perigoso. Já vi muita tragédia acontecer ali.
O céu escureceu de repente. Uma garoa fina começou a cair. Liguei os faróis e reduzi a velocidade. Eu estava sozinho, sem carga, indo só buscar um documento numa empresa a 40 minutos dali. Foi então que tudo aconteceu em menos de um piscar de olhos. Uma curva, uma carreta desgovernada vindo no sentido contrário, derrapando. Não deu tempo de pensar. Só deu tempo de gritar: Jesus! O impacto foi brutal. Vidro estilhaçando, ferro retorcendo, meu corpo sendo lançado contra o volante. Um som agudo tomou conta dos meus ouvidos. E, de repente, silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que o mundo tinha sido desligado. Nenhuma dor, nenhum som, nenhum pensamento. Apenas o vazio. Eu abri os olhos, mas o que vi não fazia sentido. Meu caminhão estava completamente destruído. E eu estava ali, fora do caminhão. O detalhe é que o meu corpo ainda estava lá dentro, inerte, ensanguentado, com a cabeça caída sobre o painel. Eu fiquei paralisado. Olhei para mim mesmo e foi como olhar um espelho quebrado. Eu tô morto? A pergunta não saiu em voz alta. Foi como um pensamento que ecoou no ar. Eu tentei correr até o meu corpo. Tentei tocar, gritar, balançar, mas era como se eu não existisse mais ali. As pessoas começaram a parar na estrada. Um homem corria em minha direção, mas ele corria para o corpo, não para mim. Tentava abrir a porta com força, falava no celular, gritando por socorro. Eu estava ali, no meio da cena, e ninguém me via, ninguém me ouvia. Era como se eu fosse apenas um fantasma. Naquele momento eu entendi. Eu tinha morrido. Mas isso era só o começo do que estava por vir. A primeira coisa que me atingiu, ali, parado no acostamento sem que ninguém me visse, foi o medo. Não aquele medo comum, humano, mas um medo existencial, profundo, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim. Eu via meu corpo ali, preso nas ferragens, e sabia que, de alguma forma, eu não estava mais nele. Era como estar acordado dentro de um pesadelo. Eu não sentia dor, não sentia frio nem calor, mas também não sentia chão sob os pés. Meu corpo, ou o que quer que eu fosse naquele momento, parecia leve, flutuante, como uma névoa viva, e mesmo assim, eu sentia tudo. Senti o desespero do socorrista tentando quebrar o vidro. Senti o choro de uma mulher que parou o carro e começou a orar em voz alta. Senhor, tem misericórdia dessa alma. Mas o que mais me marcou foi o som. Não o som dos pneus, do vento ou das sirenes. Era um som que vinha de dentro de mim, como se meu espírito estivesse rachando. Um gemido, um grito silencioso. Eu não estou pronto. Deus, eu não estou pronto. Flutuei acima do caminhão. Via tudo de cima, como uma câmera que se afastava lentamente. Meu corpo pequeno lá embaixo. As pessoas ao redor, minúsculas. E ao redor de mim, um vazio estranho. Um espaço sem tempo, sem direção, sem explicação. Foi nesse momento que eu percebi algo. Eu não estava sozinho. Havia uma presença ali comigo. Não dava para ver, mas eu sentia. Era como se alguém invisível estivesse ao meu lado. Uma força, uma consciência, como se o próprio céu estivesse observando. E então, ouvi. Não com os ouvidos, mas com o espírito. Agora você vê, mas ainda não entende. Essas palavras entraram em mim como um raio. Fiquei imóvel. Tentei falar, mas não consegui. Era como se eu tivesse sido arrancado do mundo e colocado em outro plano. E foi ali que eu entendi o que muitos só entendem tarde demais. A alma é eterna e a morte é apenas uma passagem. Mas para onde eu estava indo? Essa pergunta começou a me consumir, porque por mais que eu estivesse flutuando, por mais que a dor tivesse sumido, o julgamento estava só começando. Depois daquele sussurro que atravessou minha alma, agora você vê, mas ainda não entende.
Tudo ao meu redor começou a mudar. Era como se o tempo tivesse deixado de existir. Eu já não via mais o caminhão, nem os socorristas, nem a estrada. Tudo se dissolveu numa espécie de névoa cinzenta, uma bruma densa que parecia se mover com vontade própria. Eu flutuava em silêncio, mas sentia que estava sendo levado para algum lugar. Não andava, não voava. Simplesmente era conduzido. E aos poucos, aquela névoa foi se abrindo. Quando meus olhos, ou seja lá o que eu usava para ver naquele estado, se acostumaram, eu percebi que estava em um lugar estranho, indescritível. Parecia um vale vasto, profundo, envolto numa escuridão pálida, como se o sol estivesse longe demais para alcançar aquele lugar. O chão era feito de algo entre pedra e sombra, e no ar havia um peso invisível. Não era o inferno, mas também não era o céu. Era o meio, o lugar entre os mundos, o vale da decisão. À minha frente uma figura surgiu. Não tinha rosto, mas tinha forma. E da sua presença emanava algo que me fez tremer, não de medo, mas de reverência. Era como se tudo em mim soubesse. Aquele era um enviado de Deus. Ele não falou com a boca, mas sua voz veio de todos os lados, como um eco que surgia dentro de mim. Aqui toda alma aguarda um juízo. Algumas seguem adiante, outras voltam. Poucas têm a chance de escolher. Eu não entendi de imediato, mas algo me dizia que minha vida inteira estava sendo revista naquele instante. Como se cada palavra, cada pensamento, cada atitude estivesse sendo exposta. Não para me condenar, mas para me revelar a verdade. E ali, naquele vale silencioso, eu comecei a enxergar a minha vida de forma diferente. Coisas que eu achava que eram boas, agora pareciam pequenas. Atitudes que eu ignorava se tornavam como feridas abertas diante daquele olhar invisível. Minhas omissões, minha frieza com Deus nos últimos anos, minhas desculpas para não perdoar, meu orgulho disfarçado de sabedoria. Eu chorei, não com lágrimas, mas com a alma. Uma dor profunda me consumiu, e eu só consegui dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Nesse momento a presença se afastou, e eu fiquei ali, sozinho, no meio daquele vale onde a eternidade parecia suspensa. Não havia relógio, não havia tempo, apenas a certeza de que eu estava diante da maior decisão de toda a minha existência. E foi então que, à distância, duas trilhas se abriram. Uma à esquerda, envolta em sombras densas e gemidos distantes, e outra à direita, iluminada por uma luz suave, viva, que parecia chamar meu nome, mas antes que eu desse um passo, uma terceira trilha apareceu, uma que voltava, que me levava de volta ao corpo, à vida, à terra. E ali, no centro daquele vale, a pergunta caiu sobre mim como um trovão silencioso. Se te fosse dada mais uma chance, o que você faria diferente? Foi aí que eu entendi. Deus não tinha terminado comigo ainda, mas Ele queria saber se eu tinha aprendido. Ali, diante das três trilhas, parado no vale entre os mundos, meu coração, ou minha alma, seja como for, começou a arder. Era um fogo diferente. Não queimava por fora, mas por dentro. Um peso de verdade, de revelação. Aquela pergunta ainda ecoava dentro de mim. Se te fosse dada mais uma chance, o que você faria diferente? E então eu desabei. Não me importava mais com nada, com orgulho, com religiosidade, com aparência. Eu sabia, do mais profundo do meu ser, que se Deus me deixasse voltar, eu não queria viver mais do mesmo jeito. Minhas prioridades estavam todas tortas, meus valores, corrompidos por uma vida que parecia boa por fora, mas estava seca por dentro. Caí de joelhos naquele vale espiritual, se é que é possível ajoelhar no mundo da alma, e comecei a clamar. Não com palavras bonitas,
não com versículos memorizados, mas com gemidos, com gritos que saíam do fundo da minha essência. Pai, eu sei que eu me afastei, eu endureci meu coração, eu calei a tua voz tantas vezes, mas eu ainda te amo. E se o Senhor ainda me ama, então me dá uma chance, não para viver por mim, mas para viver por ti. Naquele momento, não havia mais disfarces. Não havia mais máscaras. Era só eu e Deus. Senti uma dor que não era física, mas que me rasgava por dentro. Era como se cada lembrança de frieza espiritual, cada pecado ignorado, cada oportunidade perdida, se revelasse diante de mim como feridas abertas. Mas junto com a dor, veio a esperança. Porque mesmo em silêncio, eu sentia que Deus estava ouvindo, não com os ouvidos, mas com o coração. O coração de um pai que vê o filho voltando sujo, quebrado, perdido, mas ainda assim, voltando. E naquele clamor, algo mudou. O ar ao meu redor ficou mais leve. A luz da trilha à direita se intensificou, e uma brisa suave, indescritível, cheia de paz, começou a me envolver. Foi aí que eu ouvi, de novo, sem som, mas com autoridade. O tempo da tua vida ainda não se completou. Tua boca ainda precisa falar. Tua história ainda precisa ser escrita. E então, senti algo me puxando, como se o céu inteiro estivesse me devolvendo à terra. Como se as mãos de Deus estivessem me empurrando de volta à carne. E enquanto eu era sugado por aquela força invisível, uma última frase ficou gravada dentro de mim. Testemunha, é isso que você será. Testemunha da minha glória. E então, tudo escureceu. De repente, tudo se calou. O vale desapareceu. As trilhas sumiram. A luz cessou. Era como se eu tivesse sido arremessado do alto de um abismo invisível, em queda livre, de volta à matéria, de volta à carne. E então, veio o choque. Foi como atravessar uma parede de dor, uma explosão surda, um impacto que me fez estremecer por dentro. Abri os olhos, ou melhor, eles se abriram, mas o mundo ainda estava embaçado, distante, confuso. Era como acordar de um coma, mas com a alma ainda em chamas. Meu corpo doía, cada parte dele gritava, mas a primeira coisa que eu senti não foi dor. Foi um peso saindo, como se a morte tivesse me agarrado pelas costas e, contra a vontade dela, tivesse sido obrigada a me soltar. Ouvi vozes, gritos, sons abafados. Ele voltou, meu Deus! Ele está vivo! Verifica o pulso de novo. Como isso é possível? Vi luzes piscando, gente correndo, o rosto pálido de uma socorrista completamente sem reação, olhando para mim como se tivesse visto um milagre. E sim, ela tinha visto. Consegui mover os olhos. Meus lábios tremiam, mas não consegui falar nada no início. A dor ainda me travava, mas algo dentro de mim já havia sido restaurado. E foi então que eu ouvi uma das vozes dizendo com choque: estávamos prontos para declarar o óbito. Ele estava sem sinais, sem pulso, sem resposta. Outra respondeu com voz mais baixa: faz mais de 20 minutos. Isso não tem explicação. 20 minutos. Segundo os socorristas, eu tinha morrido. Todos os aparelhos mostravam isso. Mas agora eu respirava. Eu estava ali. E havia vida onde só havia morte. Minha visão foi voltando aos poucos. E ali, naquela maca, com o sangue ainda escorrendo da testa, com tubos e fios por todo lado, eu fechei os olhos novamente, mas não para dormir. Fechei os olhos para orar. Por dentro, minha alma gritava: obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma chance. O mais estranho, eu sentia como se ainda houvesse resíduos da eternidade grudados em mim. Como se o vale ainda estivesse ali, em algum canto invisível do quarto, me lembrando: você voltou com uma missão. Você foi poupado. Não por acaso. E mesmo sem forças para falar, eu sabia que algo maior tinha começado ali.
A partir daquele momento, eu já não era mais o mesmo homem, porque quem morre e volta carrega consigo algo que o mundo não consegue explicar. As horas seguintes foram um borrão. Sombras de vozes, apitos de máquinas, enfermeiros correndo, luzes sendo acesas e apagadas. Mas uma coisa eu percebi, mesmo ainda grogue, entre o céu e a terra. Ninguém conseguia entender o que tinha acontecido. Na sala ao lado, os médicos sussurravam, mas mesmo tentando disfarçar, eu via a inquietação estampada em seus rostos. Entravam, olhavam para mim com uma expressão estranha. Uma mistura de alívio, medo e espanto. Um deles, mais velho, de cabelos grisalhos e jaleco branco impecável, entrou e parou ao lado da minha cama. Ficou em silêncio por um tempo. Me observou. Depois conferiu meus sinais vitais, como se ainda não acreditasse no que estava vendo. E então disse: Senhor Eduardo, o senhor teve uma parada cardíaca grave e ficou sem resposta por tempo demais. Fez uma pausa. Engoliu seco. Para ser sincero, ninguém aqui consegue explicar como o senhor voltou. Outro médico, mais jovem, entrou logo depois. Olhou os exames, os gráficos, os relatórios. Tudo indica que o senhor não deveria estar aqui. Não desse jeito, não lúcido, não falando, respirando, com funções normais. Eu não disse nada. Apenas olhei para o teto e sorri por dentro. Não era arrogância, era paz. Porque eu sabia o que eles não sabiam. Eu tinha estado do outro lado e eu sabia quem tinha me trazido de volta. O primeiro médico se sentou ao meu lado. Baixou a voz, como se estivesse falando mais com a própria consciência do que comigo. Em 30 anos de medicina, eu já vi muitas coisas, mas isso aqui... Ele não terminou a frase, apenas balançou a cabeça, cruzou os braços e saiu da sala. O silêncio dele disse mais que qualquer laudo. Era o tipo de silêncio que só acontece quando a ciência chega no limite e Deus começa a agir. Na manhã seguinte, um capelão do hospital passou por ali. Disse que soubera do caso do homem que voltou da morte e quis orar comigo. Eu segurei sua mão com força e chorei. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou de vez, mas não de dor. Era gratidão, era rendição, porque não importava mais o que os exames diziam, nem o que os protocolos médicos afirmavam. O que importava era que Deus tinha me visto, me ouvido e me devolvido à vida. Aquela maca, aquele quarto frio de hospital, aquele corpo ainda fraco, tudo aquilo era agora um altar onde a ciência se curvava diante do sobrenatural e onde um coração endurecido finalmente se quebrava diante do amor de Deus. Eu deveria estar feliz por estar vivo, e estava. Mas era mais do que isso, muito mais. Era como se eu tivesse voltado, carregando algo comigo. Nos dias seguintes, já fora da ala de emergência, enquanto meu corpo começava a se recuperar, eu sentia uma presença constante ao meu redor, silenciosa, suave, mas intensa, como se o céu não tivesse me deixado totalmente. Era como se eu respirasse outro ar, como se meus olhos vissem com mais profundidade e meu coração estivesse constantemente aquecido, mesmo nos momentos de silêncio, mesmo de madrugada, mesmo sozinho. Havia noites em que eu acordava subitamente entre lágrimas, sentindo um tipo de temor reverente, mas também um amor tão forte que doía no peito. E eu sabia, aquilo não era psicológico, não era trauma, não era ilusão pós-hospital, era Deus. Era o espírito dele pairando, envolvendo, me acompanhando. Havia uma doçura nas pequenas coisas, na luz da janela ao amanhecer, no cheiro do café, na voz da enfermeira me chamando de Senhor Eduardo com gentileza. Tudo parecia sagrado, e dentro de mim algo ecoava dia e noite. Você não voltou para viver como antes, você voltou para me servir.
Aquilo me pegou de jeito, porque mesmo sendo um homem de fé desde jovem, eu sabia que, por muitos anos, eu tinha vivido com Deus apenas na superfície. O tipo de fé de domingo, o tipo de oração rápida antes das refeições. Mas o homem que voltou daquele vale escuro, esse não conseguia mais viver do mesmo jeito. Eu me pegava chorando ao abrir a Bíblia. Me emocionava só de ouvir louvores antigos. Ficava em silêncio por longos minutos, sentindo o Espírito de Deus me visitar de forma doce e, ao mesmo tempo, esmagadora. O céu tinha deixado marcas em mim, e mesmo que ninguém pudesse ver de fora, eu carregava dentro de mim o peso da eternidade. Não um fardo, mas um selo, uma impressão divina, como se o toque dele ainda estivesse sobre meu peito, exatamente onde eu senti aquela mão me puxar de volta. E eu sabia, a partir dali, tudo mudaria. Porque quando você prova o eterno, o comum já não te satisfaz. Alguns dias depois de receber alta, sentado na varanda da minha casa com uma xícara de café nas mãos, percebi que havia um silêncio novo ao meu redor. Não era o silêncio do vazio, era o silêncio de algo que espera, como se o céu aguardasse a minha resposta. Foi ali, olhando para o céu limpo de uma manhã comum, que eu entendi. Eu tinha voltado para contar, para falar daquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar, para ser testemunha viva do invisível. Eu respirei fundo e pensei em tudo o que havia deixado para depois. As conversas adiadas, as declarações de amor engolidas, os perdões que eu nunca tive coragem de dar, os convites de Deus que eu sempre respondia com um depois. Mas agora o depois já não existia. Eu tinha sido arrancado das mãos da morte. Não podia mais guardar silêncio. Na semana seguinte pedi para falar na igreja. Não era algo que eu costumava fazer. Sempre fui reservado, meio calado, daqueles que preferem sentar no fundo e sair logo depois da bênção final. Mas quando o pastor me chamou ao púlpito e eu segurei o microfone com mãos ainda trêmulas, algo se abriu dentro de mim. E a minha boca começou a dizer o que o meu coração já não conseguia conter. Eu contei tudo. Desde a dor que me levou ao hospital, até o momento em que vi meu próprio corpo desacordado. Contei sobre a luz, o calor, a paz indescritível, sobre aquela mão que me puxou de volta e sobre a voz que me disse, ainda não é sua hora. A igreja inteira ficou em silêncio. Não o silêncio da dúvida, mas o da reverência. Porque ali, naquele salão simples, todos sabiam. Aquilo não era invenção, era testemunho vivo. Era a prova de que Deus ainda fala, ainda age, ainda salva, até do impossível. Depois daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Começaram a me chamar para contar minha história em outras igrejas, em pequenas reuniões, em hospitais, em encontros de oração. E eu ia, não por vaidade, mas por obediência. Cada vez que eu falava, eu via olhos se enchendo d'água. Gente que não acreditava em milagres, passando a crer. Gente fria, voltando a buscar a presença de Deus. Gente à beira de desistir, voltando a viver. Eu entendi ali. Eu não voltei para minha vida antiga. Eu voltei com uma missão. Ser um eco da eternidade, ser uma flecha lançada por Deus para despertar corações adormecidos. E quanto mais eu falava, mais leve eu me sentia, como se aquele peso do céu agora estivesse se espalhando, tocando outros, curando outros, cumprindo um propósito maior. Não era sobre mim, nunca foi, era sobre Ele, sobre o Deus que me viu, me buscou e me trouxe de volta. Com vida e agora, com missão. Hoje, ao olhar para trás, tudo faz sentido. Até a dor, até o medo, até aquela noite escura, quando eu senti que estava partindo deste mundo. Nada foi em vão, nem mesmo o desespero, nem mesmo o quase, nem mesmo a morte. Deus não desperdiça sofrimento, e eu, que sempre fui um homem comum, com pecados, falhas, dúvidas,
Fui surpreendido pela misericórdia de um Deus que me amou até o fim, e depois do fim também. Às vezes me perguntam se eu não tenho medo de morrer depois disso tudo. E eu digo, não, porque agora eu sei o que me espera do outro lado. A morte perdeu o gosto amargo, porque a vida ganhou um novo sabor. Eu ando diferente, falo diferente, sinto diferente, porque a eternidade deixou suas digitais em mim. Cada manhã é um presente que eu desembrulho com gratidão. Cada rosto que eu encontro pode ser uma alma à beira do abismo como eu estive. E por isso eu não me calo mais. Eu vi minha própria morte, vi meu corpo, vi meu fim, vi meu destino sendo decidido em um fio de tempo. E eu vi a mão dele, aquela mão que me puxou de volta, aquela mão que, com autoridade que nenhum ser humano possui, disse, ainda não. Eu sou prova viva de que Deus ainda opera milagres, ainda visita hospitais, ainda pisa em quartos escuros e toca o peito de quem está partindo. Ele ainda devolve vidas. E mais do que isso, ele devolve sentido. Porque para mim, o maior milagre não foi só ter voltado à vida, foi ter acordado para um propósito. Foi entender que minha história não era só minha. Hoje eu sei que minha dor carregava um chamado. E que meu sofrimento era só o prelúdio de uma missão. Testemunhar, proclamar, avisar, Deus é real, o céu é real, a eternidade é real. E quando a eternidade te toca, você nunca mais vive de forma comum. Se você está ouvindo minha história até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez você esteja vivendo seus próprios dias escuros. Talvez esteja cansado, ferido ou até sem fé. Mas eu estou aqui para te lembrar. Deus ainda faz o impossível. Ainda chama pelo nome. Ainda interfere no destino. Ainda muda sentenças. Ainda traz de volta. Se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.